Interessante, tão boa quanto a travessia do rio, é a queda das muralhas. Só que, até chegar na queda das muralhas, eu acho que vai ser próxima semana. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a queda das muralhas. Não, acho que ainda vai demorar mais, ó. Porque próxima semana vai ser falando sobre a questão da destruição dos amorreus, destruição dos cananeus. Não, talvez seja agora mesmo. Enfim, daqui para frente nós vamos começar a entrar nessa história da queda das muralhas. Só que, para que as muralhas fossem derrubadas, precisava-se de toda uma preparação para isso acontecer. E Josué sabia que as condições do povo de Israel não eram essas coisas, né? Porque todas as armas que eles tinham conseguido até então eram armas rústicas. Para eles derrubarem aquelas muralhas e lutarem contra os povos de Jericó, eles precisavam de um armamento muito mais moderno, muito mais sofisticado, porque era assim: para você entrar numa cidade, naquela época, você tinha que ter várias armas para destruir a muralha, para destruir o portão. Então, os exércitos mais capacitados, né, os exércitos mais chiques, eles tinham as catapultas, que eles colocavam ali aquelas bolas com fogo, com óleo ali fervente, e eles atiravam para dentro da cidade para ir destruindo e quebrando as muralhas e enfraquecendo o muro. E às vezes, para quebrar o portão, eles pegavam pedras de moinho gigantes. Sabe aquelas pedras aquela pedra que Sansão ficou carregando sozinho, aquela pedra de moinho? Pronto. Os exércitos, eles tinham aquelas pedras de moinho que eles soltavam de um morro bem alto, e aí a pedra vinha rolando e caía exatamente onde tinha o portão da cidade e quebrava o portão da cidade. Só que o povo de Israel não tinha esse fricote todo, eles não tinham nada. E as armas que eles tinham eram mais fundas, lanças e flechas. Como é que com isso aí eles vão enfraquecer uma cidade fortificada? Porque as muralhas, como eu sempre digo, não eram de uma fiada de tijolos como a gente conhece hoje, muros normais. Eram muralhas grossas que dava para caber uma casa em cima. Por isso que Raab morava em cima do muro. Então, com o armamento que eles tinham, não tinha como. Eram armas rudimentares. Então, olha só. E além disso, além do povo não ter o armamento necessário, o povo não tinha conhecimento necessário. Todas as batalhas que eles tinham ganhado até aí eram todo milagre. A batalha contra os Amalequitas foi milagre. A batalha contra Seom, contra Og, também foi milagre. Não era porque o povo sabia lutar, era porque Deus lutava através do povo. Mas a cada batalha era um desafio diferente. E Josué ficava preocupado, porque era sempre essa questão, era sempre dependendo do milagre de Deus, porque eles mesmos não tinham capacidade, não tinham qualidade, não tinham conhecimento técnico de como lutar. Se eles soubessem lutar, se eles tivessem essa prática, essa vivência de lutar, eles teriam saído do Egito direto para Canaã. Em 2 meses todo mundo teria entrado lá. Mas como você sabe, os 40 anos foram necessários justamente porque eles tanto não sabiam lutar, tanto não sabiam adorar a Deus, como eles não tinham paciência, não tinham fé suficiente. Então agora, depois dos 40 anos, eles ainda continuavam sem saber lutar. E precisavam exatamente da força e da orientação de Deus. Então Josué estava nessa situação, prestes a entrar em Canaã, prestes a entrar na muralha, mas sem saber como fazer isso. Não tinha a menor noção de como é que aquilo iria proceder. E aí, Deus agora aparece para Josué de uma maneira bastante diferente. Ele não aparece do jeito convencional, como aparecia para Moisés. Através de uma voz, através de uma luz, através de uma nuvem de glória. Deus aparece agora para Josué de uma maneira
em que Josué deveria reconhecer uma realidade maior do que a dele. Olha aí, Josué 5, 3 ao 15. Diz assim: Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: Que diz meu senhor ao seu servo? E o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Agora, se alguém perguntasse a você, se alguém dissesse a você que isso aqui era um anjo só, o que você usaria para rebater essa alegação? Vamos lá, você está discutindo com um outro evangélico sobre esse texto aqui. E ele diz: não, isso aí foi um Gabriel, isso aí foi um anjo, um querubim, alguém poderoso que apareceu para Josué. Qual é o elemento nessa fala desse ser que prova que ele não era um anjo? Vamos ver se vocês estão afiados aí. Tem uma partezinha nessa fala que denuncia que ele não é um anjo. Ele é o príncipe do exército do Senhor, ele é o próprio Jesus. Ele é o próprio Senhor Jesus. Quem é esse? Por que ele é Jesus aí? Por que ele não é um anjo qualquer? Essa pergunta aqui não está na lição, mas quando for sábado... porque sábado de manhã vai ser lá na central, né? Vocês se salvaram dessa. Vocês se safaram dessa daí. Mas vocês não vão se salvar de mim. Responda aí no chat. O que é que mostra exatamente o que você falou? Deixa os outros responder. Mas tá bom, muito bem, Ediane, muito bem aos outros que estão digitando ainda. Eu sei que vocês vão dar a resposta certa, mas é isso aí. É exatamente isso. Ele aceitou adoração. Anjo nenhum aceita ser adorado. O único anjo que quis ser adorado foi quem? Lucifer. Lucifer, ele quis adoração, quis que todas as outras criaturas adorassem ele, e ele se tornou a criatura mais desprezível do universo, se tornou Satanás. Então, nenhum anjo aceita adoração. Sabe, lá em Apocalipse, no final do Apocalipse, depois que aquele anjo que era companheiro de João, depois que ele mostrou todas as visões do Apocalipse para João, aí João se prostrou com o rosto em terra para adorar o anjo. O anjo disse: Não, peraí, levanta aí. Eu sou conservo teu dos teus irmãos. Adorar Deus. Então o anjo disse para João: Não se ajoelhe diante de mim. Eu sou parceiro seu. Eu sou que nem você. Adore a Deus. Nós todos devemos adoração a Deus. Anjo não aceita adoração. Tem um livro apócrifo, que eu acho que é Tobias, se eu não me engano, que é por causa disso que esse livro é apócrifo, que um anjo aceitava adoração. E esse anjo também mentia. Então, por isso que aqueles livros apócrifos não são considerados inspirados, porque tem essa característica de um anjo que mentia e aceitava adoração. Mas na Bíblia, nos livros da Bíblia, nenhum anjo quer que algum humano se prostre diante dele. Então, esse anjo aqui, ele é o próprio Jesus. E essa fala aqui, além de ser aceitando a adoração, ele está repetindo o que diz lá em Êxodo 2, quando Moisés se encontra com a sarça ardente. Foi o que Deus disse para Moisés na sarça ardente: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é a terra santa. Então, assim como Moisés, no começo do seu ministério, teve um encontro com Deus na sarça ardente, Josué também, no começo daquela batalha, teve um encontro com Deus através da presença ali do próprio Jesus como príncipe do exército do Senhor. Na Bíblia, Jesus vai aparecer dessa maneira várias vezes. E também lá em Apocalipse 12 como Miguel. Lá em Daniel 12, diz assim: Então se levantará Miguel, príncipe dos filhos do teu povo. E ali também está falando de Jesus. Também em Daniel, lá em Daniel 10,
fala que o maior dos príncipes, o príncipe dos príncipes, o principal dos príncipes, se referindo a Jesus. E vale a gente destacar outra coisa interessante, que a gente já repetiu aqui várias vezes, mas é bom que todo mundo aqui tenha noção. Deixa eu ver se nem Fredson tá. Infelizmente ele não tá hoje. Mas deve ter alguma pessoa aqui novata que vai aprender, precisa saber disso também. Toda vez que aparece anjo com A maiúsculo na Bíblia se refere a Jesus. Não é um anjo qualquer, é Jesus. Mas por que colocava anjo e não colocava direto Jesus? Porque Jesus não tinha aparecido ainda. No Antigo Testamento Jesus não tinha aparecido ainda. As pessoas só conheciam Deus. Então quando eles viam aquele ser que parecia um anjo, só que ele era muito mais incrível do que um anjo qualquer, ele tinha uma glória muito maior. Então o profeta bíblico do Antigo Testamento, ele acreditava que era um anjo. Só que não era um anjo qualquer, devia ser o chefe daqueles anjos. Devia ser o maior de todos os anjos, devia ser o príncipe do exército dos anjos. Tá entendendo? Então é por isso que o profeta do Antigo Testamento, ele se referia a Jesus como o anjo do Senhor com A maiúsculo, como o príncipe do exército do Senhor com A maiúsculo, com P maiúsculo. Porque ele entendia que aquele ali deveria ser o chefe de todos. Certo? Então Jesus assumia essa forma de chefe dos anjos. Ele é o chefe dos anjos. Toda vez em uma batalha contra Satanás, ele assume essa aparência. E ele assume o título de Miguel. O nome Miguel significa quem é como Deus. Então é uma afronta de Jesus a Satanás. Quem é como Deus? Você? Não, sou eu. Eu sou. Você é um que tentou ser como Deus, mas falhou. Eu sou como Deus. Eu mereço a adoração. Então Jesus assume essa imagem. E várias outras vezes aparece esse anjo do Senhor em atividade. Não somente aqui nessa batalha contra Jericó, mas em outras passagens também. Por exemplo, uma outra situação que esse anjo aparece. Lá naquela batalha contra Senaqueribe, no tempo de Ezequias, que Senaqueribe ficou preocupado, que Ezequias ficou preocupado, ficou orando, jejuou com Jerusalém e tal. O que foi que aconteceu lá em Isaías 37, verso 36? Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. 185 mil homens acampados ao lado de Jerusalém para destruir Jerusalém. E aí vem esse anjo do Senhor com A maiúsculo, que é o próprio Jesus, e ele mata todos aqueles soldados. 185 mil soldados ao redor de Jerusalém mortos pelo anjo do Senhor. Então ali Jesus ele operou um milagre para salvar a cidade de Jerusalém, para salvar o povo que estava em Jerusalém naquele dia. Então Jesus operou um milagre destruindo os inimigos. E outra coisa, um outro detalhe. Jesus apareceu daquele jeito para Josué para mostrar para ele que havia uma realidade maior do que ele estava enxergando. Josué só olhava para Jericó ali na frente dele. Só olhava para aquela batalha que ia ter no dia seguinte. Possível batalha, né? Que ele não teve batalha imediatamente. Mas Jesus apareceu daquele jeito para mostrar que ele era o chefe dos anjos e que por causa disso havia um conflito muito maior. Havia um conflito invisível. Havia um grande conflito espiritual. Se ele estava aparecendo ali como chefe dos anjos pronto para a guerra, então é provável que existisse também um exército de anjos contrários a ele, que ele também fosse lutar. Então era como se ele estivesse dizendo para Josué: Josué, você vai lutar contra esses povos aí de Canaã, mas eu e meus anjos também vamos lutar contra Satanás e seus demônios. Existe uma guerra. Enquanto vocês lutam aí embaixo, nós lutamos aqui de cima. Tá entendendo? E na vida do cristão é do mesmo jeito. Em cada luta que nós enfrentamos, também Jesus luta contra Satanás em nossa vida. Em cada luta que a gente enfrenta, cada batalha que a gente enfrenta na vida, temos também Jesus lutando contra os demônios em nossa mente, no campo de batalha. Ele luta e ele vence. Amém. Com a vitória dele a gente vence também. Amém. Amém? Então, essa realidade do grande conflito
ela está presente na Bíblia também lá em 2 Reis 5. Em 2 Reis 5, quando Eliseu está cercado lá pelos assírios, lá na cidadezinha, que Geazi ele olha pelo terraço, ele vê os exércitos inimigos cercando a cidade, ele vai dizer: meu pai, não sei o que, não sei o que, os inimigos estão aí, e agora, o que é que a gente vai fazer? E aí Eliseu ora dizendo assim: ó Senhor, abre os olhos desse céu para ele ver que são mais os que estão conosco que os que estão com eles. E aí, o que é que acontece? 2 Reis 6, olha aí o verso 16. Eliseu respondendo: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e eis que ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, tinha os exércitos inimigos, mas por trás deles estava o exército dos anjos de Deus protegendo Eliseu para livrar ele de qualquer perigo. E naquele dia, aqueles exércitos inimigos não representaram nenhuma ameaça para Eliseu, porque Deus estava ali com todo o exército de anjos para proteger ele. Amém. Então, gente, tenha essa certeza. Em cada batalha da sua vida, nós temos o príncipe do exército do Senhor liderando e lutando por nós, com todos os seus anjos, para livrar uma só pessoa. Pode ter certeza disso. Em cada batalha da nossa vida, temos Jesus lutando por nós, Miguel lutando por nós, com todos os seus anjos. Amém. E é por isso que nós devemos ter os nossos olhos abertos para a realidade do grande conflito, certo? Temos demônios querendo segurar a nossa vida, querendo destruir a nossa vida, mas também temos um outro lado que quer nos salvar, que quer nos proteger e vai nos livrar de todo o mal. Amém? Se prostre diante desse comandante hoje. Aceite as orientações para a batalha que ele nos dá hoje. A escola sabatina é o momento em que nós aprendemos a manejar as armas, como diz a música. É aqui onde o comandante ele nos ensina as táticas de batalha. E assim como diz essas músicas, a gente sempre canta de manhã, que nós possamos seguir a Jesus, que é o nosso forte comandante. Ele é o nosso general capaz. Amém. Então, vamos orar e vamos pedir a Deus a proteção dele para o dia de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o grande conflito já está vencido. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já venceu lá na cruz e vem vencendo cada dia mais. O Senhor está sempre vencendo. Nos ajuda, Senhor, a estar desse lado vencedor, a escolher estar desse lado que já venceu o conflito e que um dia vai destruir Satanás de vez do universo. Mas ajuda, Senhor, para que ele seja derrotado a cada dia na nossa vida, através de nossas atitudes, através de nossas palavras, através de cada decisão que a gente toma. Amém, Senhor. Nos ajuda a estar do lado do exército do Senhor, seguindo esse grande comandante que vai à nossa frente. Amém. Nos ajuda a crescer como cristãos, a crescer como igreja, a vencer a cada dia mais. Abençoa cada um que está aqui e abençoa agora o estudo do livro. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quem for passar o livro.